Então, ó, primeira coisa, você pode ajudar o seu filho na lição de casa se for prazeroso. Então, se for um momento legal para os dois. Então, sei lá, às vezes você manda bem de matemática e ele gosta quando você estuda com ele e é um momento bom para os dois, sem cobrança, um momento leve, é um momento de qualidade da família. Poxa, aí vale muito a pena porque você só vai estimular ele a querer mais fazer aquilo ali, né? Ou se você escreve bem, ou se você entende geografia, né? Então, se esse momento for prazeroso para vocês, ótimo, pode ajudar ele, isso vai ajudar muito, tá? Agora, se for penoso, se for pesado, se for difícil, por favor, não ajude, não faça parte desse momento, porque vai ser estressante para você, vai ser estressante para ele, não vai trazer o resultado, a gente não vai aprender, não vai fixar os conteúdos, só tem malefícios, tá? A segunda coisa, assim, você pode ajudar a explicar alguma coisa se você sabe e ela quer saber. Então, porque é muito normal, sei lá, eu sou especialista em nanotecnologia e minha filha tem um trabalho de nanotecnologia para fazer. E ela vem, pai, me explica nanotecnologia. Eu vou lá e começo a falar e falo durante horas e horas e horas e eu nem prestei atenção e me percebi que ela estava dormindo no meio do negócio porque eu adoro falar sobre aquilo. Então, quando você for falar sobre o que você gosta, tem que prestar muita atenção se ele está entendendo, se ele está evoluindo junto com você, tá? Então, ali você pode sim falar sobre as coisas que você gosta, mas se ele pedir, tá? Não aquelas coisas que você fica cuspindo, martelando na cabeça dele, sem ele querer saber, porque aí não entra e não ajuda, tá? Aí, a quarta coisa, ó, quando ele errar, quando ele tiver com alguma dúvida e você não souber responder, não tenha medo, fala assim, pergunta pro professor. Anota aí na sua agenda, ou no seu caderno, no seu celular, como você preferir, e anota e pergunta pro professor. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque o professor de sala de aula, ele não faz ideia que o seu filho não sabe matéria se ele só pergunta as coisas pra você e você fica pesquisando, estudando e respondendo pra ele, né? Então, o professor de sala de aula precisa saber que seu filho tá com essa dificuldade. Segundo, o professor de sala de aula é o especialista nessa matéria. Então vocês não vão ter um atrito, você e seu filho, desnecessário, porque tem uma pessoa especializada nisso que você já paga, né? Ou se é escola estadual, municipal, o Estado paga, alguém tá pagando, né? Então, por favor, fala pra ele perguntar pro professor. E aí, quem falou que fica de perto com os filhos, é pra ficar de perto e ver se ele perguntou. Ó, e aí, perguntou dia seguinte, né? E aí, perguntou aquela dúvida que estava ontem? Anota isso, você mãe, põe na sua agenda também, no seu celular, um lembrete para no dia seguinte perguntar para ele e demonstre interesse genuíno em ouvir ele, em prestar atenção de que aquela dúvida também é sua. Fala, olha, eu não sei, eu quero saber. Então, use esses momentos para aprender junto com ele. E isso é muito legal, porque quando eles ensinam para os pais, nossa, eles chegam... Brunão, você não sabe, ó, hoje tava falando de negócio que meu pai nem sabia. Pô, e assim, hoje eu lido com filhos de pessoas que são super bem sucedidas aqui em São Paulo, né? Então, quando o menino explica pro pai, ele sobe assim e fala, nossa, meu pai nem sabia e eu sei. Então, é legal quando vocês perguntam e demonstram um interesse genuíno, tá? E você, quando você for ajudar o seu filho na lição de casa por algum motivo, jamais, anota essa, jamais dê a resposta pronta. Tá? A minha mãe fazia muito isso porque eu cobrava muito, porque eu odiava inglês. Aí eu vou contar um pouquinho, né? Eu odiava inglês porque eu não precisava pensar em inglês, porque eu chegava em casa, perguntava, minha mãe respondia. Eu chegava em casa, perguntava, minha mãe respondia. Então era muito fácil. E ela também prejudicou ali o meu inglês, sem saber, na intenção de ajudar. E os pais não sabem que estão errando. E santo de casa não faz milagre, é muito difícil ter essa atenção. Por isso que a gente precisa de pessoas à nossa volta nos ajudando a enxergar o que a gente não está conseguindo ver. Eu tô aqui para ajudar vocês nessa, tá? E uma das coisas que você pode fazer é, quando ele te perguntar e você souber a resposta, pergunta pra ele, tá, o que você acha? E espera. Né? Porque aí ele vai pensar e aí você vai conseguir corrigir o curso do pensamento. Não dar a resposta certa, mas ensinar ele como é que pensa. Então, na matemática, quando eu tô dando aula para meus alunos, é sempre assim. Cara, faz aqui, depois, ó, tá errado. Ah, aonde, Bruno? Cara, aonde você acha que tá errado? E eu faço eles procurarem o erro. Foi uma das coisas que eu aprendi quando eu estava escrevendo, quando eu pedi para pessoas me ajudarem a escrever, as pessoas que mais me ajudaram foi, cara, a sua última mensagem tem um erro de português. Aonde? E aí eu tinha que reler e falar, puta. E aí eu começava a perceber, lembra que eu falei no comecinho que o nosso cérebro sabe onde está o erro? E ele fica pensando nisso? E quando eu relia, meu cérebro já tinha calculado ali e visto, putz, está errado ali. E a resposta já estava pronta. Outra coisa que vocês podem fazer para ajudar o filho de vocês a aprender, já que a lição de casa, a intenção é aprender, né? Gravar aquilo para sempre. O seu filho precisa de um momento de reflexão.
né? Então, as três coisas que eu vou falar que elas são bem parecidas, mas elas têm diferenças sensíveis ali, tá? Que fazem diferença mesmo na hora da aprendizagem. Então, esse momento de reflexão é: filho, qual foi a principal coisa que você aprendeu hoje? Faz essa pergunta para ele. Tá? Então, se ele te responder, né, ou ele vai ter que parar para pensar para responder, nada. Cara, não é possível que você ficou acordado aqui, sei lá, se você acordou às 8, são 9 horas da noite, né, foram 12, 13 horas acordado e você não aprendeu nada. Alguma coisa ele aprendeu. O aprendizado acontece apesar do ensino. Né? Então pode ser que ele tenha ido lavar a louça e ele aprendeu que se ele estiver com som lavando a louça, o prato escorrega, cai e quebra. Isso é um aprendizado. Não necessariamente alguém teve que ensinar ele para ele aprender. Tá? Então, esse tipo de conversa você pode ter com ele para mostrar que a gente aprende coisas o tempo inteiro. Ele pode ter aprendido alguma coisa no joguinho dele. Que, sei lá, se ele for pela direita, ele morre, se ele for pela esquerda, ele ganha. Não sei, isso também é um aprendizado, a gente aprende coisa o tempo inteiro. Outra parte do momento de reflexão é, pergunta pra ele quais boas ideias você teve hoje. Porque a gente tem ideias o tempo inteiro, principalmente criança e adolescente, o cérebro deles não para, é um mar de ideias, assim. Então, e pode ser as mais, e aí não critica a ideia, tá? Mas pode ser as ideias mais absurdas possíveis, tipo, eu vou construir um foguete pra chegar até Marte. Legal, pô, bacana, que ideia boa, né? Tive uma ideia para matar o coronavírus. Animal, estamos precisando. Eu tive uma ideia para burlar a prova de matemática. Pô, filho, vamos refletir se isso é legal ou não, mas, assim, que bom que você tem ideias. Por que você não usa essas ideias suas pro bem? Que tal, em vez de burlar a prova, você não pensa, já que você tem tantas ideias, pensa como que você vai fazer para passar na prova, que tal? Né? Então você faz questionamentos para eles, tá? Isso pode ajudar muito. E terceira pergunta aqui da parte de reflexão: quais dúvidas você teve hoje? Faz isso durante 5 dias e vocês vão ver a diferença que vai dar no desempenho escolar deles.